Existem algumas escolhas de design que deixam seu projeto com aspecto amador. Se você termina o seu criativo e não fica satisfeito com o resultado ou sente que falta algo, pode ser que você esteja cometendo um ou mais destes erros. Hoje eu vou te contar 10 coisas que deixam o seu design amador. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Mistura de fontes. Cada fonte transmite uma mensagem diferente, e essa comunicação se dá até mesmo pela parte não verbal. Vai muito além do que está escrito. Existem fontes que passam mensagens mais divertidas, mais sérias, mais amigáveis e por aí vai. Mas quando você faz uma mistura de fontes que possuem uma mensagem conflitante, você não consegue fazer uma comunicação objetiva no seu design. Isso não quer dizer que você não pode combinar fontes, mas atente-se ao motivo pelo qual você está fazendo essa combinação. Quando nós estamos combinando fontes, o principal motivo é a gente criar um contraste entre essas fontes. Do contrário, não precisava fazer a mistura entre elas. E se você sente necessidade de colocar muitas fontes no seu projeto, das duas uma. Ou está transmitindo uma mensagem um pouco confusa, ou está combinando fontes de baixo contraste. Se o seu objetivo com as fontes é acrescentar contraste e hierarquia no seu design, você pode escolher uma família de fontes que possuem variedade de pesos e você vai fazendo a troca entre eles. Essas famílias possuem variações como light, regular, bold, extra bold. E se você não quer errar, eu te aconselho a escolher no máximo 2 fontes para seu projeto. Até 3 pode funcionar, mas precisa ter muito cuidado nessas escolhas. Atente-se também para as imagens que você está colocando no seu projeto e até mesmo o logotipo da empresa, porque essas imagens, esse logotipo podem conter fontes que também são bem expressivas e que podem sim conflitar com as fontes que você escolheu dentro do projeto. Se essas fontes são expressivas, elas podem sim entrar na conta ali do seu projeto e acabar te incomodando na hora de fazer esse contrapeso, esse balanço dos elementos. Neste caso, tente combinar as fontes que você já vai utilizar no seu criativo com as fontes das imagens ou com a fonte do logotipo da empresa, caso essa empresa não tenha uma identidade visual. Cores na saturação máxima. As cores usadas na saturação máxima podem deixar o seu design com aspecto amador. Isso se dá através do brilho das próprias telas, como celular, tablet, televisão, computadores, que já possuem o brilho próprio, diferente do sistema de impressão que não possui essa luminosidade. Então, se você já escolhe uma cor que possui contraste máximo, unindo ela ao brilho da tela, essa cor acaba ficando desconfortável aos nossos olhos e cansando a nossa vista. E é claro que acaba acarretando em um desconforto visual para o seu espectador. Quando você vai fazer a escolha de uma cor para seu design, tente trazer o ponto da escolha da cor para a saturação um pouco mais para baixo ou para os lados, para não ficar nesse ponto máximo, nas bordas da escolha das cores. O mesmo acontece para tons de preto e de branco. O preto você pode deixar um pouco mais acinzentado para ficar um pouco mais suave, não tão pesado dentro do seu design, e o branco você pode trazer um pouco mais pro bege, pro cinza, para você equilibrar essas duas cores e não ficar naquela escolha que você simplesmente arrastou pro lado e selecionou. Isso sim pode deixar o seu design com aspecto amador, porque demonstra uma falta de cuidado na escolha das cores. Pode parecer que você simplesmente escolheu a primeira cor disponível ali. As cores bastante saturadas eram muito usadas há anos atrás, quando os projetos não iam para as telas digitais, eles eram apenas projetos impressos. E a gente sabe muito bem, quem estuda design, que as cores elas não saem super brilhantes no papel, justamente por esse motivo que eu comentei com você. E a não ser que você queira seguir uma tendência de design e ela faz sentido para a comunicação do seu projeto, não deixe as suas cores muito saturadas, caso você não queira que o seu design pareça um design de 1990. Imagens sem ambientação. Se você vai fazer uma montagem com imagens diferentes para seu projeto, é importante que você faça a ambientação dessas imagens. Isso significa que você deve corrigir as cores, luzes e sombras para que todas essas imagens pareçam uma só. Se você não faz ambientação dessas imagens, parece que você simplesmente recortou e jogou ali no seu layout. Procure estudar um pouco sobre ambientação de imagens, manipulação de imagens. Esses conceitos não são tão difíceis quanto parece
interesse e você consegue encontrar aulas gratuitas aqui no YouTube sobre esse assunto para que você consiga melhorar os seus projetos de design. Existem alguns recursos atualmente nos programas de criação que já fazem essa ambientação com poucos cliques através da inteligência artificial, como por exemplo os filtros neurais do Photoshop. É comum que no começo a gente sinta um pouco de dificuldade de casar as imagens dentro do nosso layout, porque precisamos de conceitos básicos como luz e sombra para que o nosso design fique mais profissional. Mas aos poucos, conforme nós vamos manipulando essas imagens, observando, notando as questões de luz e sombra, nós vamos conseguindo trazer um resultado bem melhor para o nosso projeto. O que não pode é deixar sem ambientar, mas o básico, aquela correção básica que você fizer já vai ajudar muito no resultado. Se você tiver uma preocupação mínima com isso, você já sai na frente de vários designers que não fazem ambientação nenhuma na imagem. Falta de espaços em branco. Quando estamos iniciando no design, é comum a gente sentir a necessidade de preencher todos os espaços ali no nosso layout. Parece que não podemos deixar nenhum espaço em branco, porque senão nós estamos abandonando o nosso projeto pelo meio do caminho. Então a gente faz isso enchendo de ícones, imagens, formas que não fazem sentido algum, somente para preencher o espaço em branco. Mas esses espaços em branco são tão importantes quanto as informações que nós colocamos dentro do nosso projeto. Esse respiro no layout é essencial para que a gente consiga transmitir a mensagem da maneira mais clara e assertiva possível. Além disso, as margens também são extremamente importantes quando pensamos em projetos impressos, já que no impresso pode haver um corte ali do papel que pode acabar cortando alguma informação essencial do nosso projeto. Ainda importante também nos projetos de mídias sociais, porque a gente, quando vai olhar dentro do feed ali do Instagram, por exemplo, as imagens estão lado a lado. Se não tiver borda, vai misturar tudo e parecer uma coisa só. Ícones sem função. Segue essa regra aqui. Se você vai usar alguma imagem no seu projeto de design, ela precisa ter uma função, um objetivo para estar ali. O que eu mais percebo de um design que fica com aspecto amador é esse excesso de elementos, ícones, formas, imagens que não tem sentido algum para o projeto e que estão ali apenas para preencher os espaços. Em vez de você adicionar vários elementos, é importante que você faça o exercício assim que finalizar o seu criativo de remover elementos que estão em excesso no seu layout para você descarregar o visual. E esse erro de adicionar ícones no seu projeto que não fazem sentido, que não precisam estar ali, vai muito de encontro com a questão anterior de carregar o design para preencher todos os espaços em branco. Gradiente com transição dura. O gradiente precisa ser adicionado com muito cuidado numa peça de design para que ele fique harmônico e ele comunique a mensagem correta. Caso contrário, ele pode deixar o design com aspecto extremamente amador. É preciso tomar muito cuidado no momento de fazer a transição das cores, para não ficar uma transição dura demais, como por exemplo, você fazer uma transição dura entre um azul muito escuro e um azul muito claro, sem adicionar um azul de transição no meio, ou até mesmo quando você está colocando cores diferentes e não faz uma cor de transição e essas duas cores acabam conflitando e gerando uma cor que você não queria para seu gradiente. Por exemplo, você coloca um vermelho numa ponta e um verde na outra ponta e acaba gerando um marrom ali no meio que não estava planejado no seu degradê. Sombra marcada. As sombras muito marcadas deixam o design com aspecto amador porque parece que o designer ele tentou projetar aquela sombra para parecer algo realista e ele não conseguiu atingir aquele resultado. A sombra marcada depende muito da proximidade que está o ponto de luz. Quanto mais próximo a sombra fica mais dura, mais marcada, quanto mais distante a sombra fica mais difusa, mais suave. Então você precisa prestar atenção nessa questão de luz e sombra para que você aplique as sombras dentro do seu design. Além disso, é interessante que você não deixe aquela sombra super escura, super pesada no seu layout. Tome muito cuidado ao usar sombras no seu projeto. Não use sombra em todas as imagens que você coloca, em todos os textos que você coloca, para não carregar o seu design e acabar deixando extremamente pesado e não passar a mensagem que você deseja comunicar. Todos os textos em caixa alta. Essa aqui é clássica. O designer iniciante acredita que se ele deixar todos os textos em caixa alta vai ser melhor, as pessoas vão ler tudo, mas na verdade, se você deixa todos os textos em caixa alta, acaba atrapalhando a legibilidade. Isso porque as letras em caixa baixa foram projetadas para facilitar a nossa leitura.
É por isso que existem fontes específicas que viram padrão quando a gente vai pensar em livros, em revistas, por exemplo. Tudo é pensado para facilitar a leitura quando a gente corre com os olhos em uma peça de design. Se você deixa tudo em caixa alta, você acaba atrapalhando a legibilidade desse espectador e acaba até mesmo irritando ele, causando uma sensação de ansiedade, porque ele não consegue ler com tanta fluidez como seria o comum caso você usasse as letras em caixa baixa. É bem errado você pensar que tudo dentro da sua peça de design possui a mesma ordem de importância. Na verdade, algumas informações devem prevalecer mais do que as outras para que a gente chame atenção para um ponto específico e aí sim a pessoa vai lendo as outras informações subsequentes. Então tome muito cuidado porque você não quer que tudo chame atenção no seu design e sim um ponto de atenção específica para você prender a atenção do espectador para que ele leia o restante. Se você chamar a atenção de tudo, você não vai prender esse espectador em nada. Tente deixar as letras em caixa alta para títulos ou subtítulos e a caixa baixa para o texto corrido, para não deixar a leitura cansativa. Falta de hierarquia e proximidade. Essa também é clássica. Hierarquia e proximidade são dois princípios de design gráfico bem importantes. A hierarquia é quando você deixa uma informação sobressair em relação à outra, porque ela é mais importante, vai ser a informação gancho do seu espectador para que ele continue lendo o restante do design. Um design amador chama atenção para tudo e, como eu disse para vocês, não prende o espectador em nada. Então é preciso pensar em uma ordem de leitura. A pessoa vai começar pelo título, vai chegar no subtítulo, vai ir para o texto e vai ler informações das bordas, por exemplo. Então cada texto precisa ter um peso diferente e um tamanho diferente para esse princípio funcionar. E a proximidade também é um princípio bem importante de design, que ele dita que você precisa deixar elementos que fazem sentido entre si próximos. Então no design amador você vai ver o telefone celular, por exemplo, em um canto, o endereço em outro, o e-mail em outro e por aí vai. Todas as informações que são essenciais e que fazem parte do mesmo grupo, como nesse exemplo que eu dei, são os contatos da empresa, elas estão espalhadas pela peça e a pessoa precisa ficar caçando e procurando com os olhos. Se você quer deixar o seu design menos amador, agrupe as informações que são importantes, deixe-las juntas e próximas, faça pequenos grupos de informações para que você ajude o seu espectador. Recorte mal feito. Essa aqui eu nem preciso te falar do porquê deixa um design amador. Mas vamos lá, você precisa tomar todo o cuidado do mundo no recorte das imagens para que você consiga um resultado final agradável. Se você vai usar ferramentas de inteligência artificial para fazer o recorte das imagens, tome muito cuidado, porque às vezes essas ferramentas elas não conseguem fazer uma leitura precisa do recorte e acaba ficando pedaços do fundo ali no meio que você não percebe, ou até mesmo recortando informações da imagem que não deveriam ter sido recortadas. As bordas podem ficar serrilhadas, podem comer muita informação da imagem, então toma muito cuidado ao usar essas ferramentas. Se for preciso, faça um ajuste final, faça aquele ajuste, aquele recorte fino, aquela finalização, mesmo que você já tenha processado a imagem pela inteligência artificial para fazer o recorte mais bruto. Essa finalização, esse acabamento, ele é muito importante para que você consiga um bom resultado. E aí, designer, você já cometeu um ou mais desses erros? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui como agradecimento. Ele é muito importante para que esse canal continue crescendo e eu continue produzindo conteúdos como este aqui mais vezes aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!